Fala galera do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu e o Bruno e Marrone, a dupla que você está muito bem acostumado, claro, para falar bastante do nosso tricolor e falar de muito futebol para você. O assunto de hoje, galera, é análise de Grêmio de 2003. Pois é, o Grêmio aquele, na época, no ano do centenário do clube, o Grêmio se escapou, hein? Se escapou na última rodada onde venceu o Corinthians por 3-0. E nós vamos fazer uma análise porque aquele elenco, gente, tem muitas semelhanças, muitos aspectos interessantes que eu e o Bruno nós vamos trazer pra você agora aqui em detalhes. Mas já vou dar um spoiler pra você. Naquele ano o Grêmio não caiu, hein? Então vamos tomar que neste ano o Grêmio consiga repetir a mesma façanha. Mas a gente vai analisar tudo com calma. Depois da vinheta, vem comigo e vem com o Bruno. Beleza, Bruno, meu querido, Bruno Brigato, como é que você tá, meu parceiro, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí, meu irmão, tamo junto. E aí, Marrone, e aí, galera do Portal do Gremista, vamos trocar mais uma ideia hoje sobre, né, o assunto que deixa os torcedores com medo, né? O Grêmio vai para o seu quarto técnico na temporada, inclusive é uma das semelhanças, a gente vai falar ainda sobre isso. E tem que escapar do rebaixamento, né? Tem essa missão, Wagner Mancini. Vamos trazer os detalhes, né, meu querido Marrone, para a galera. E informações aí bem curiosas sobre esses dois times do Grêmio. É verdade. Bom, começando então, né, falando, Grêmio de 2013 é o ano do centenário do clube. Grêmio tinha naquela época, meu querido Bruno Brigato, técnico mais conhecido como Tite, a lenda aí, o nosso técnico da seleção brasileira, que era um técnico vitorioso, conquistou a Copa do Brasil, né, o pentacampeonato com o Grêmio, aliás, perdão, melhor dizendo, tetracampeonato, né, com o Grêmio, em 2001, naquele time histórico dele, aquele 3-5-2, que acabou vencendo o Corinthians, né, Bruno Brigato. E aí, passou 2002, 2003, e aí o Tite acabou sendo eliminado pelo Independente Medellín, se não me falha a memória, salvo engano. E aí o Tite acabou sendo demitido, né? Digamos que o ciclo dele com o Grêmio acabou se encerrando ali. E aí eu já trago pra nossa aldeia, né? Trago pra cá, pra agora, pra atualmente. 18 anos depois, Renato Gaúcho, no início do ano, acabou saindo, se desligando, porque o Grêmio acabou frustrando a torcida, acabou sendo eliminado na pré-Libertadores, né, diante da equipe da LDU, se não me falha, não? Do Del Valle. Del Valle, melhor dizendo, valeu pelo Del Valle. E aí, meu amigo, o Renato acabou, né, não segurando a pressão, que já não estava tão bem com a torcida, né, porque acabou perdendo uma Copa do Brasil, os resultados não estavam tão bons, bom, aí acabou saindo o Renato Gaúcho, técnico que foi o maior vitorioso dessa era do Grêmio, né, atual, acabou conquistando Copa do Brasil, Recopa, acabou conquistando Libertadores, campeonatos estaduais, etc. Aí já trago essa primeira analogia. Isso preocupa, né, Bruno? Porque o Tite naquele ano saiu, e aí o Grêmio ficou naquela, putz, agora vou ter que implementar uma filosofia nova. Esses jogadores estavam acostumados com o Tite. É mais ou menos o que o Grêmio teve que se acostumar agora atualmente, 18 anos depois. Aí o técnico que veio pra cá depois foi o Thiago Nunes. Um técnico que tem, acho que, alguns conceitos bacanas, mas que não deu certo, né, o Brunão aqui. E aí, naquela época, em 2003, eu até anotei aqui, o time do Grêmio teve alguns técnicos. Um foi o Nestor Simeonato e o Dário Pereira, viu? E o último foi o Adilson Batista. Mas teve o Nestor Simeonato que ficou um pouco tempo lá também, não conseguiu engrenar, hein, Brunão? E aí são as semelhanças, né, Marrone, entre essas temporadas, né? E a gente sabe, né, a gente já até citou isso aqui, a gente sempre cita isso aqui no portal, que o trabalho do Renato, não só o trabalho do Renato, mas um trabalho longo, né, um trabalho que está muito enraizado ali, é difícil de ser substituído, né? É natural que você tenha ali uma queda de rendimento, né, uma queda de produção. Foi o que aconteceu com o Grêmio em 2003 e foi o que aconteceu com o Grêmio depois da saída do Renato, né? Então, assim, é muito semelhante o trabalho do Renato, até mais longo e mais vitorioso do que o trabalho do Tite. É um trabalho muito relevante para a história do Grêmio, esse trabalho do Renato. Então, o Grêmio optou ali, né, pelo Thiago Nunes, sendo uma opção, né, de um técnico também mais jovem, né, com ideias que não eram tão distintas ali do Renato. Mas na questão dos processos, né, de adaptação ao grupo, parece para mim que foi o problema, foi o grande problema, tanto que ele consegue ótimos resultados na Sul-Americana, né, contra adversários que também não ofereciam tanta resistência, né, Marrone? A gente tem que ser sincero contra os adversários, e aí acaba, né, caindo também na Sul-Americana,
né, depois, né, posteriormente para a LDU, e aí não encaixam esse trabalho, né? Vindo de um trabalho longo, o trabalho que vai substituir durando muito pouco tempo. É a primeira semelhança entre as duas temporadas. Exatamente. E tu sempre fala, né, Bruno, pelo menos a tua opinião, eu concordo, que uma das cartilhas pro rebaixamento, tomara que não aconteça com o Grêmio, é tantas mudanças de técnico, conceitos diferentes, né? Aí o Nestor Simerato acabou não rendendo, não deu certo naquela época, ficou pouquíssimo tempo. Mesma coisa que o Thiago Nunes, né? Que foi um técnico que veio talvez com uma grande expectativa. Pô, campeão de Sul-Americana com o Furacão, né? Com o Atlético Paranaense. Até acho que ele é um técnico bacana, mas eu acho que o perfil dele, a pessoa dele, acho que não. Porque o Renato tem aquele jeito boleirão, papai, sabe? E o Thiago, ele é um cara mais parrudo, mais na dele, mais carrancudo, digamos assim, né, o Brunão? E aí talvez, digamos, como a gente fala, né? O santo não bateu com os jogadores, né, Bruno? Obrigado. É isso aí. O Renato é um cara que é difícil de ser substituído por essa característica também, né, Marrone? Um cara que é muito próximo dos jogadores, né? Tanto que depois da saída do Thiago, houve, né, um papo interno no Grêmio de que o grupo dos jogadores queria a volta do Renato, É que tinha verdade. saído há pouquíssimo tempo, né? 2 meses. Então, assim, você vê como que é relevante pro jogador essa convivência com o Renato. Ele é um cara que é um excelente administrador de grupo, e aí o Thiago acabou tendo essas rusgas de fato, né? A troca de técnicos não é benéfica para a temporada, ainda mais, né, Marrone? Se a gente pegar o primeiro técnico dessa troca sendo um trabalho tão longo, né? Porque você só vai atropelando tudo e ainda mais da forma que aconteceu, né? Com esses dois times e principalmente com esse atual Grêmio, porque ele foi mudando as propostas também, né? Do Thiago para o Renato não mudava tanto. Ali na segunda troca, né, já com o Filipão mudou bastante, muda a proposta. E agora com o Mancini a gente ainda não sabe como vai ser, É, né? O último trabalho do Mancini é um trabalho bastante ofensivo, com um setor ofensivo muito em dia no América, né? O América criava muito ofensivamente, tinha boas peças para isso, assim como o Grêmio. Mas a gente tem que ver o que o Mancini vai adotar a partir daí, né? É verdade. E o Tite naquele ano, gente, acabou comandando a equipe por 11 jogos, né? Pouco até, né? Porque acabou sendo eliminado na Libertadores, causou uma frustração e aí acabou se encerrando o ciclo. Aí depois, como a gente falou, teve nosso torcedor Renato, que ficou 8 jogos, só 8 jogos. Aí o Dário Pereira, né? O Uruguai acabou ficando 8 jogos, também não rendeu. Mesma coisa que o Felipão também veio com a premissa de, o Felipão vai chutar a porta do vestiário, né? É um cara mais paizão, vai tentar puxar a orelha dos caras ali que não estão rendendo. Também não conseguiu dar conta. E aí, agora por último, o Grêmio traz o Wagner Mancini, como você bem falou, que tem alguns elementos bacanas, mas. E um dado curioso, né? O Bruno, fugindo um pouco disso. O Wagner Mancini que treinou já o Grêmio, né? Mas que saiu de forma invicta. Mas aí o Grêmio demitiu ele porque talvez não tava gostando do que o Grêmio tava produzindo, por mais que estivesse invicto. É estranho, né, Bruno? Porque hoje em dia o futebol é resultado, né, cara? E resultado ele tava apresentando, né? Mas talvez o rendimento dentro de campo não agradou aquela época a diretoria, né, meu querido? É isso, é isso. Foi uma saída estranha, né, do Mancini, que chega aí para mais uma passagem. Teve uma passagem como jogador também do Grêmio, né? Então é um cara que conhece o clube, apesar de não terem sido nem a passagem como jogador, né? Só um ano, e uma passagem como técnico, né? Mesmo nesse mercado dinâmico. É um cara que tem passagens pelo Grêmio, então tem esse histórico, né, no clube. E chega, eu acho que a grande questão, né, meu querido Marrone, é todo esse contexto que o Mancini chega. É um contexto que é muito desfavorável, e aí a gente até já citou também, né, aqui no portal, que o Mancini é o último técnico da temporada do Grêmio. O Grêmio, eu não consigo acreditar que o Grêmio vai fazer uma outra troca de técnico. E por isso, né, até ele define para o Mancini, né, um valor alto, né, de 5 milhões, caso ele consiga livrar o time do rebaixamento. Então, assim, o Mancini é a aposta, né? Depois da saída do Filipão, o Grêmio foi até o América, né? Tirou o Mancini do América, teve inclusive uma rusga ali com o presidente, né, do Coelho, que ficou um pouco chateado com a postura do tricolor, mas é parte do futebol, né? E aí a grande questão que me deixa curioso é como o Mancini vai administrar esse elenco, porque pesa muito nesse pacote todo, né, Marrone?
a situação psicológica do time, situação mental. O Mancini não vai, num curto período de tempo, né, a princípio, conseguir aplicar uma parte tática tão distinta. A grande questão é que ele não vinha tendo tantas diferenças, por exemplo, com o que apresentou o Thiago Gomes no último jogo. Né, tem algumas coisas bem semelhantes, então isso é um ponto positivo, né, menos ruptura nessa parte, e aí a minha grande curiosidade é saber como que o Mancini vai administrar a parte mental dessa equipe, que para mim é o grande problema. O Grêmio tem qualidade técnica, mas não consegue apresentar isso em campo. E o Brunão, agora também trazendo um outro dado curioso, cara, o Grêmio comparado ao Grêmio de 2003, que escapou na última rodada, a gente vai falar sobre isso. O Grêmio, cara, até uma matéria que acabou saindo na Zero Hora aí dos nossos colegas, né? A matéria até que saiu foi em outubro, até pouco tempo atrás, né? E que é até interessante, que o colega até fala que o Grêmio, cara, até cheguei a notar esse dado que é curioso. O Grêmio 2013, Bruno, ficou 22 rodadas no Z4, tá? 19 delas na lanterna, tá? E aí o Grêmio ainda conseguiu dar essa recuperação com a Adilson e tudo mais, a gente vai falar sobre isso, e ficou em 20º lugar. Ah, mas então 20º lanterna. Não, naquela época eram 24 times, aí caíam só 2. Então o Grêmio, por mais que caísse 4, o Grêmio até ia escapar. Então eram 24, acabou caindo apenas 2, né? O Grêmio conseguiu escapar na última rodada, porque venceu o Corinthians por 3-0, num jogo assim histórico e tudo mais, né? Que muitos torcedores até não imaginavam que o Grêmio pudesse vencer e acabou conseguindo. Então, talvez esse dado é o que mais preocupa, né, Bruno? Porque naquele ano que o Grêmio teve dificuldades, tinha um elenco também, vamos falar sobre isso, pelo menos um elenco que não era pra cair, não caiu, eu sei disso, mas que viveu uma situação apertada, né, com a corda no pescoço. O Grêmio, comparado àquele ano de 2003, tá numa situação pior na tabela, hein, Bruno? Complicado. Pior na tabela, tá em 19º. O que pesa a favor do Grêmio é que toda essa parte de baixo da tabela tá muito embolada, né, Marrone? Verdade. O que pesa contra é que o Grêmio já teve 2 confrontos diretos nos últimos 3 jogos e perdeu os 2, né? E a estreia do Mancini, né, contra o Juventude, mais um confronto direto. Então o Grêmio não pode mais se dar o luxo de perder pontos que ele não pode perder. O Grêmio não pode perder pontos que ele não pode perder mais, né? Porque ele está só adiando essa saída, e isso não é benéfico, né? A gente está aí indo para um quarto técnico, né? A gente já citou isso também em outro vídeo aqui, né, Marrone, sobre a situação do Cruzeiro de 2019. Também teve 4 técnicos, também estava adiando essa saída, dava para sair, dá para sair, e não saía. Então a resposta é agora, né? O Grêmio precisa de 7 vitórias, né? Precisa de um aproveitamento que ele não teve até aqui, né? Precisa de um aproveitamento de no mínimo 50%, e vamos ver se o Mancini vai conseguir esse aproveitamento. É um aproveitamento que o Mancini teve, Marrone, até na passagem dele pelo Corinthians, que não foi uma passagem tão relevante assim, mas ele conseguiu fechar a passagem com 54% de aproveitamento, por volta disso. Então, com o aproveitamento que o Mancini teve no Corinthians, ele consegue livrar o Grêmio. Vamos ver como é que vai ser. Gente, outra coisa também, esse assunto é muito bacana, gente. Até o vídeo vai ficar até um pouco louco, mas, cara, vale a pena você assistir. Olha, o Grêmio naquele ano, na minha opinião, tá? Eu tô dando agora, em caráter opinativo. O Grêmio de 2003 comparado a esse ano, tudo bem, o Grêmio não caiu aquele ano, tomara que não caia esse ano, vamos torcer pra isso. O Grêmio tem mais dinheiro, né? Então é melhor, isso ajuda. Mas também não adianta tu usar os recursos e não saber investir. Aí também, isso é outro assunto. Galera, então pra passar pra vocês, e o Bruno temos aqui, o time do Grêmio de 2003, tá? Olha só os goleiros que tinham. Tinha Derlei, Eduardo Martini, que fez história também, fez história no Chavante, em outras equipes, Pitol, Andrei Galato, que 2 anos depois venceu o Herói na Série B. Aí o Grêmio tinha os defensores, Anderson Polga, Claudio Miro, Roger Machado, hein, o Bruno Brigado, Adriano, Renato Saldanha, Balói, que acabou caindo no outro ano, era o titular, que é panamenho, né? Matheus Vivian, Edu, Rodrigo, Anderson Lima, Jorge Lucas, Luiz Fernando, Gilberto, que o Bruno Brigado já vai falar sobre isso, Douglas, Roberto, Fábio Ferri, Rodrigo Alvim e Fabrício. Os meio-campistas, Tinga, Gavião, que era um bom jogador, depois até teve passagem no Caxias, outras equipes, Amaral, Emerson, Marcos Tora, que jogou também aqui no Grêmio Esportivo Brasil, Leanderson, Marcos Paulo Nunes, Bruno, Elton, Carlos Miguel, dispensa comentários, né, mas já não era mais o Carlos Miguel, né, até pela questão física, aquele que conquistou a Copa do Brasil e enfim outros títulos, Eduardo Marques, João Roberto, Jorge Muti,
Rodrigo Antônio e Guilherme. Os atacantes, Caio Ribeiro, ele mesmo, comentarista do Grupo Globo, né, e também do Sport TV, Luiz Mário, Rodrigo Fabre, Basílio, Christian, vamos falar do Christian, Cláudio Pitbull Tavares, Flávio Dias, cara, matador, Juari e Marcelinho. Brunão, era um elenco que, cara, guardado, né, as proporções, era um elenco que não era bobo, podia extrair mais dele, né, Brunão? Sim, assim como outra semelhança, né? Assim como esse grupo de 2021, né? Se a gente pega aí, né, Marrone, vou pegar alguns nomes aqui, Vai lá, um de cada posição no mínimo, vamos, né? Você tem vamos. aí o Danley, pô, você tem o Anderson Polga, Tinga, né? Pô, são jogadores, né? São jogadores que né, se encaixam no time. O próprio Caio também na época, né? A época de 2003, né? Com o futebol em alta ainda. Só que aí, Marrone, entra, eu acho que uma grande questão que é o que a gente vê nesse ano também. Quando as peças individuais não rendem no conjunto, né? Isso aconteceu, na minha visão, principalmente com o Grêmio do Filipão. Sim. As peças individuais estavam ali, mas no conjunto elas não rendiam. O Grêmio tinha pouquíssimo conjunto, né? Então essas peças não conseguiam se associar ali na partida para conseguir render, né? E a gente sabe muito bem que se o coletivo não tiver, né, não tiver afiado, você perde muito do potencial individual de cada jogador, né? O potencial individual tem que trabalhar muito dentro do coletivo, né? Essa é a minha visão, assim. Acho que é extremamente relevante que o coletivo seja muito entrosado para que o individual saia ali ao máximo, né? Que você extraia a maior porcentagem possível da qualidade individual de cada jogador. Então a gente tinha jogadores tanto nesse Grêmio de 2003 quanto no Grêmio de 2021 que você olha, né, você pega o Grêmio ali no papel, o Grêmio de 2003 e o Grêmio de 2021, você olha ali e fala, esse time brigou lá em cima. Verdade. E aí, se você vê a tabela, você fica meio em choque, né? Você fala, pô, não é possível. Né? Então, assim, é um conjunto de fatores até externos também ao campo, né, Marrone, que vão pesando. O próprio fator psicológico, né? Às vezes, conflitos de direção. Nessa temporada mesmo, o Grêmio tem muito conflito, né? Muitos questionamentos ali em cima da diretoria, comandada pelo Romildo Bolzan. E isso, se não for muito bem filtrado, entra no campo, né, Marrone? Não tem jeito. Bruno, olha só que assunto bacana, cara. Tia, eu adoro falar de semelhança, eu sou um cara que adoro isso. Outra semelhança, torcedor, vai anotando aí, o pitch vai ficar comprido, mas você vai gostar. Vamos ter Grenal, não sei, Bruno, até me ajude, mês que vem ou ainda nesse mês, né? E naquele ano... 6 de novembro. 6 de novembro? Isso? Ah, beleza. E naquele ano, gente, teve um Grenal também. O Grêmio era lanterna do campeonato. Grenal que, olha a semelhança, tá? O Grêmio, naquele ano, o técnico era o Adilson Batista, o quarto técnico. Ele vai ter o Grenal, então, agora, né, dia 6 de novembro, com o Wagner Mancini. Ok. O Grêmio vai jogar no Beira-Rio. Naquele ano jogou no Beira-Rio. O Grêmio, naquele ano, era lanterna. Hoje o Grêmio é vice-lanterna. E o Grêmio, gente, venceu por 1-0. Gol do Christian. Venceu por 1-0. E aí, a partir daquele Grenal, segundo o Adilson Batista, até o próprio grupo, né, dando entrevista, né, enfim, diz que aquela vitória foi determinante para a equipe dar uma reanimada e conseguir escapar. Já pensou, hein, Bruno? Claro que a reanimação, né, o Grêmio buscar essa reabilitação já tem que ser antes, já tem que ser contra o Juventude. Eu sei que a gente tá gravando, galera, até pra explicar pra vocês esse vídeo no sábado, né, então não tem como dizer pra vocês quanto que vai ser o jogo com o Juventude, mas a gente já torce que o Grêmio consiga o resultado com o Juventude. Mas é aquilo. Esperamos que o Mancini já tenha vencido. Exatamente. Até pra explicar pra galera, né? Pessoal, pera aí, o Marrone tá falando do jogo, mas já aconteceu. Então só pra explicar. É mais uma semelhança, Bruno? É aquilo. E aquele ano, o Inter também brigava por uma vaga na Libertadores. Mesma coisa que nesse ano, hein, Bruno? Sim, exatamente, né? Semelhante pra galera que gosta aí, pra galera que é supersticiosa, e naquele ano o Grêmio não caiu, né? É o que você já falou, mas que é o importante, né? É o que é importante, até porque, meu querido Marrone, eu acho que uma queda no modelo atual que a gente tem, né, de distribuição de verba financeira, é pior do que uma queda naquela época. Ah, concordo. Mesmo com o Grêmio tendo uma estrutura financeira melhor, né, eu acho, assim, mas porque você perde muito em cotas, né, de TV, e aí você corre risco, né, a gente vê o próprio Cruzeiro, caiu numa situação terrível, extracampo, é verdade, também não é muito comparável, mas está lá há 3 anos, né, o próprio Vasco caiu, está com dificuldade de subir, não é
tão simples assim mais essa queda, essa história de caiu, vou voltar em primeiro no ano que vem, vou ganhar a Série B no ano que vem e no outro ano tô de volta. Não é certo assim, né? Então o Grêmio precisa muito trabalhar, é o que você falou, essa virada de chave, né? O vídeo está sendo gravado hoje no dia 16 de outubro, né? O clássico é no dia 6, né? Então, assim, ainda tem uma distância maior do que na época entre o Mancini assumir e jogar o clássico, né? O clássico a gente sabe, né, meu querido Marrone, que é um campeonato à parte, né? O Grenal é um campeonato à parte ali e mexe muito com os ânimos, né? E apesar de ter, né, realmente essa diferença na tabela, o Inter também passou por muitos problemas na atual temporada e está longe de ter um futebol extremamente sólido. Então não é impossível pensar que o Grêmio pode ir conseguir o mesmo resultado. É o famoso 1x0 goleada, né? Se o Grêmio chegar e fizer 1x0 lá no Beira-Rio no dia 6, é goleada e tá bom demais. O Grêmio tem que se focar em ir somando, né? É o que o jogador fala em entrevista, né? Naquela entrevista protocolar, mas não tem jeito, né? Somar 3 pontos. Tem que somando 3 pontos todo jogo aí para conseguir os 45. Esse é o campeonato do Grêmio hoje, Marrone. A gente tem que ser realista. Né? Infelizmente, para a situação que se desenhou, o campeonato do Grêmio é fazer os 45. E o Grenal é relevante para isso, mas o Grêmio precisa muito já dar esse primeiro passo o quanto antes, porque quanto antes ele dá esse passo, menos pressionado ele chega no Grenal, e a gente sabe que chegar pressionado num clássico, né, independente de qual seja ele, não é tão legal, né? É verdade. Gente, a gente estamos chegando já na reta final do vídeo. Quero agradecer demais a todos vocês aí do Portal do Gremista. Lembrando, esse vídeo são as semelhanças do Grêmio de 2003, no ano do centenário. O Grêmio escapou na última rodada, venceu a equipe do Corinthians por 3-0, e aí deu uma respirada. Mas aí no ano posterior, no ano seguinte, 2004, o Grêmio infelizmente caiu. Vamos torcer que o Grêmio escape esse ano e ano que vem consiga reformular a casa, né? E aí consiga fazer uma boa né, campanha, né? É isso que nós torcemos. E que o Adilson Batista, naquela época, que conseguiu fazer o Grêmio escapar, tem um dado curioso, com o Cruzeiro, ele veio com essa premissa, não conseguiu em 2019, né? Mas tudo bem, Cruzeiro é Cruzeiro, Grêmio é Grêmio, como o Brunão falou, e torcer que o Wagner Mancini se inspire no Adilson Batista, guardar as proporções, e consiga livrar o Grêmio desta situação incômoda e o Grêmio consiga aí permanecer na elite. Bruno Brigato, tamo junto, meu querido, um forte abraço pra você, viu, meu irmão, suas considerações. É isso, Marrone. Minhas considerações é esperar que o Grêmio nos dê um pouco mais de alegria aqui no portal, né? A gente já nessa cobertura, né? Estreamos aqui no YouTube do portal na nossa jornada esportiva recentemente. O Grêmio ainda com muita dificuldade de conseguir as vitórias. Acredito no Mancini, viu, Marrone? Acho que foi uma escolha surpreendente, não estava esperando que o Grêmio fosse fazer a opção pelo Mancini, mas acredito nele, acho que é um cara que pode gerir bem esse grupo. E acho que pesa também o fato dele ser o último técnico, né? É o último técnico, então ou é com ele ou não é, né? Então o grupo tem que entender isso também e tem que falar, ó, é agora ou não é, galera, entendeu? Se não for agora, não é mais. E pensar no próprio futuro, né, Marrone? O jogador tem que pensar no próprio futuro, porque se ele der a resposta agora, ele certamente vai ter um campeonato de Série A no ano que vem, que tem toda uma mudança aí de estrutura, né? É benéfico para o jogador disputar a Série A, então o Grêmio tem que dar esse passo agora, e o Mancini tem tudo para dar certo, mesmo pressionado. É isso, um abração para você, para a galera que está assistindo a gente, né? Falar para a galera se inscrever no canal, né? Acompanhar as notícias de tudo que você precisa saber sobre o Grêmio lá no portal do Gremista, né, meu querido Marrone? Beleza, então, gente, nós vamos ficando por aqui. Este foi o vídeo das semelhanças do Grêmio de 2003 pro Grêmio atual de 2021, 18 anos depois, gente. Tamo junto, deixa o seu like, vem comigo e com o Bruno, com a galera do portal do Gremista. Fui!